Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui pertinho da praia de Copacabana, 200 metros da praia. E hoje é dia 16 de setembro de 2023, 3 dias antes de uma data municipal que eu ajudei a criar, junto com o vereador Carlos Eduardo, aqui da Câmara do Rio de Janeiro, Câmara de Vereadores. O dia 19 de setembro, a gente deu o nome de Dia Municipal de Conscientização da DPOC, que é uma doença muito grave, a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma junção do enfisema pulmonar com a bronquite crônica. Essa entidade DPOC, ela afeta bastante a saúde das pessoas que usam tabaco e ela é hoje responsável por a terceira causa de morte global, segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde, há muito tempo, inclusive. Então, essa data, há alguns anos, está no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro, e a gente espera que a Secretaria de Saúde e mesmo que a Sociedade de Pneumologia do Estado do Rio de Janeiro tenha algum momento para falar sobre esse problema. O nosso programa de hoje vai, pela terceira vez, em pouco tempo inclusive, abordar uma outra doença relacionada ao uso de tabaco, que é o câncer de pulmão. Como eu disse, a DPOC é a terceira causa de morte no mundo e em 85% a 90% dos casos a relação é direta com o tabaco. O câncer de pulmão é a sexta causa de morte no mundo, segundo a estimativa do OMS, e também tem o pessoal do INCA, meu amigo Mauro Zamboni, que era o chefe do setor de tórax do INCA, levou um trabalho deles, do Instituto Nacional do Câncer, dizendo que na casuística deles, 94% dos casos de câncer de pulmão do INCA tinham relação com o tabaco. Eu fiz um levantamento rápido hoje, com informações do INCA e também da OMS sobre o câncer de pulmão. O INCA estima que em 2020, o levantamento do INCA mostra que houve a doença, câncer de pulmão, matou em 2020, no Brasil, mais de 28 mil pessoas. E a partição disso, de casos novos, o câncer de pulmão é o terceiro câncer no Brasil mais comum em homens e o quarto mais comum em mulheres. Era um câncer que praticamente na metade do século XX para trás não existia em mulheres, e no século XIX para trás não existia em homens. Ele é fruto, efetivamente, não necessariamente do tabaco, mas do cigarro. A partir do início de 1900, as pessoas começaram a fumar a partir das máquinas de produzir cigarro. E um dos problemas do câncer de pulmão é que ele afeta as pessoas e muitas vezes a doença se desenvolve sem que o diagnóstico seja feito. Nós trouxemos aqui uma radiologista na semana retrasada, a doutora Rosana Rodrigues, falamos sobre o rastreio do câncer de pulmão. Há uns 2 meses atrás, nós trouxemos uma oncologista, Juliana Ferrari, e falamos sobre novos tratamentos para o câncer de pulmão, incluindo terapia-alvo, imunoterapia, quimioterapia que geram menos problemas durante o tratamento. Então, algumas coisas estão acontecendo, mas tanto o INCA, quanto a OMS, quanto nós aqui da nossa ONG, nós sugerimos que jovens não comecem a fumar, não experimentem cigarro, porque a droga é muito geradora de dependência química, e aqueles que estejam
porventura fumando hoje, pensem bastante em parar de fumar. O cigarro é considerado pela OMS desde 1998, ao assumir a direção geral a doutora Gro Brundtland, o pior problema de saúde pública do planeta. São 8,7 milhões de mortes por ano. Mas o tema que nós vamos trazer hoje foi proposto pelo convidado, que é um cirurgião de tórax aqui do Rio de Janeiro. Ele Porque o problema não está naquilo que o outro faz, o que o outro faz está lá nele, né? O problema é que aquilo às vezes cai em mim. É como se fosse, sabe o que eu lembrei depois? É quando em tempos de guerra colocam minas no chão e aí fica um campo minado. Qualquer coisa que bata ali explode. Fase dele, eu fiquei com essa impressão. Formação. E o tema que nós trouxemos então para hoje é um programa sobre robótica, a cirurgia robótica, e a sugestão do convidado é que a gente fale os benefícios da cirurgia robótica para o tratamento do câncer de pulmão. Então, antes de você falar em robótica, né, e falar no benefício em relação ao câncer de pulmão, eu queria que você, Márcio Lucas, né, que você falasse um pouquinho de você, assim. Você escolheu a medicina, fez faculdade, depois residência. Fala esse trajeto, essas escolhas que você acabou fazendo. Eu escolhi a medicina, na verdade, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, lá no começo, e me faço até hoje, em algumas situações. De verdade, eu tinha na família um tio, irmão do meu pai, que era cirurgião oncologista, se chamava Irã Lucas. Irã Lucas? Sim. Meu tio. Eu não tinha associado o seu sobrenome. Eu conheci Irã Lucas. Foi diretor do INCA, fundador da Sociedade Brasileira de Mastologia, claro, da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Então, eu tinha uma grande admiração pelo meu tio. O meu pai era engenheiro, então eu não gostava de engenharia, números não são muito meu forte. E eu via muito, a gente tinha um convívio grande com meu tio por conta dos meus primos, um dos quais é até chefe da cirurgia plástica do INCA hoje, Frederico Lucas. E eu fui tendo contato com a medicina assim. Nos finais de semana a gente ia passar na casa do meu tio, a gente ia sair para almoçar, fazer alguma coisa, ele parava no Samaritano para passar visita e a gente ficava ali, o consultório dele era na Bambina, ele ia no consultório, a gente ficava em cima lá naquela lanchonete que tinha, tomando um milkshake, era o melhor milkshake do Rio de Janeiro na época pra gente. E assim foi o meu primeiro contato com a medicina. Depois disso eu resolvi fazer medicina, prestei vestibular para medicina, fiz. E como que o câncer entrou lá na minha vida, né? Através do contato com meu tio, eu comecei a estagiar muito recentemente com meu tio, praticamente no segundo, terceiro período. Eu já o acompanhava, ele tinha um serviço... Primeiro e segundo ano de medicina. Já? Ele tinha um serviço de cirurgia oncológica na Beneficência Portuguesa. Sim. Então... É de lá que eu conheci. Sim. Porque na década de 70 eu trabalhei lá com um pneumologista chamado Guilherme Martins. Sim. E tinha um cirurgião de tórax, que era um dos mais famosos no Brasil. Jess Teixeira, exatamente. Conheci o professor Jess, conheci o Jessinho. Muito. Os dois falecidos já, infelizmente. Infelizmente, o Jessinho precocemente. E o Guilherme Martins também. Sim, também. Meu chefe à época. E eu convivia ali, eu passei a conviver bastante cedo com a Beneficência Portuguesa. Que era um grande hospital. Era fantástico, fantástico. Assim, e muito tempo, hoje a gente não admite uma discussão de câncer de pulmão, seja o estadio que for, sem a participação de tumor board multidisciplinar, que é o que se fala. Sim. Lá atrás, eu estou falando aí de 1990, 1991. Eu estou falando de 77, 78. O meu tio tinha toda quarta-feira de manhã um tumor board. Tinha um outro nome, né? Mas tinha participação do
professor Calil, o professor Luiz de Paula, patologista, tinha os radiologistas, o Marcos Polônia, radioterapeuta na época, hoje é radio-oncologista. Então, já existia o tumor board. Então, o câncer, a oncologia, na época, ainda cancerologia, veio entrando muito na minha vida com isso. O meu tio foi presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, ele foi presidente da sociedade que fazia, era uma mantenedora do Hospital Mário Cruyff, ABAC, e eu comecei a trabalhar no Hospital Mário Cruyff até chegar diretor médico do Mário Cruyff, lá na Rua Magé, na Penha. E o câncer também veio bater na minha porta com um falecimento precoce do meu pai, aos 51 anos, com um tumor de mediastino que não foi diagnosticado direito. Na época, eu estava fazendo uma mini residência no Mount Sinai, e aí a gente mandou peça para lá. Na época não se tinha imunohistoquímica aqui. Em São Paulo tinha o professor Bach começando a fazer, ninguém fazia. Aqui no Rio, até onde eu sei, ninguém fazia. E a gente enviou a peça para o Mount Sinai, e mesmo lá tinha poucos marcadores. Você daqui a pouco vai falar nisso. Tá. O Monte Sinai, né, seria Sinai, em português, em Nova York. E onde você fez a sua formação? Não, você fez no Memorial Sloan, né? Isso, com o professor Bernie Park. Então tá. Que é um grande amigo até hoje. Então vai para a tua formação. Você se formou, fez cirurgia? Aí eu fiz cirurgia geral e torácica na UFRJ, fui residente do professor Rui Haddad. Que está inativo até hoje. Está nativo até hoje. E aí emendei o mestrado lá na UFRJ, que acabei que eu não concluí, porque eu comecei a trabalhar e ficou um pouco incompatível. Aí eu fiz, depois eu fiz um outro mestrado em outra área, em MBA, completamente diferente, na Itália. Essa de gestão é outra história. E comecei a trabalhar numa equipe do Anderson Nassar, que é um grande amigo até hoje, Cláudio Iga. Meu amigo também. Éramos Eduardo Saito também. E era uma equipe lá atrás que era a equipe do professor Ribeiro Neto, né? Que era uma boa parte da equipe do professor Ribeiro Neto. Era do Souza Guiar. Isso, do Souza Guiar e do Pedro Ernesto. Trabalhei com eles uns bons tempos, uns bons anos, até que saí do Brasil. Aí resolvi sair do Brasil, e fui primeiro para a África do Sul e Angola, na verdade, comecei a trabalhar lá, e depois fui fazer o resto da minha formação lá no... E onde que entrou a robótica na sua vida? A robótica entrou, na verdade, quando aqui no Rio a gente começou a fazer. Eu tinha tido contato com a robótica fora daqui já, mas aqui no Rio nós fomos convidados a fazer, Anderson e eu, as primeiras formações em robótica. Na época, a gente não tinha certificação. Gente, não é isso? Não, a se formar. Se formar. Na época não tinha certificação para a cirurgia torácica aqui no Brasil. Aliás, acho que não tinha certificação nenhuma naquela época, para nenhuma especialidade. Então, nós fomos para Atlanta, isso foi em 2015. Então, nós fomos para Atlanta e depois Sunnyvale, na Califórnia. Atlanta, Estados Unidos. Geórgia. E depois Sunnyvale, na Califórnia, para fazer a certificação. Fizemos a certificação, começamos a operar aqui, no começo, muito empiricamente. A gente contou com a ajuda de Proctor, né? Do Luiz Herrera, que é um grande amigo que trabalha em Orlando. Para os nossos ouvintes entenderem, o que é um Proctor? Proctor é um cirurgião mais experiente, idealmente com mais de 200 casos, que vai nos ajudar o cirurgião que está iniciando a sua fase, a sua curva de aprendizado em robótica. Então, ele vai acompanhar, ele vai dar algumas noções, ele vai dar dicas. O objetivo do Proctor, na minha concepção, não é ensinar ninguém a operar,
ensinar a usar um aparelho, sim, ensinar a uma adaptação à anatomia robótica, que é um pouco diferente, porque a sua visualização é outra, você tem uma qualidade visual muito melhor, você tem uma imagem 4D. Então aí nós já estamos entrando no que você sugeriu que fosse o nome do programa, que são os benefícios da robótica. Mas antes da gente entrar nos benefícios da robótica, fala um pouquinho para mim da tua experiência e da tua vivência com o câncer de pulmão, independente da abordagem ser cirúrgica ou não. Sim. Como é que é o câncer de pulmão para você, para a tua especialidade? Que para minha, como pneumologista e estudante, quer dizer, eu sou pneumologista desde o iniciozinho da década de 80. Então já são 50 anos, quase 45 anos que eu vou fazer de formado. E depois eu fui para a França, fiz endoscopia respiratória. Boa parte do objetivo da endoscopia respiratória, para mim, naquele momento, era fazer o diagnóstico de câncer. Então, durante muitos anos, eu fiz endoscopia, 20 anos, e com esse foco. Ou interromper hemoptises, que era uma outra coisa que eu gostava muito, paciente sangrando e fazer parar de sangrar com endoscópio, ou então fazer diagnóstico de câncer. E com os anos que foram se passando, eu fui percebendo que eu tinha um outro desejo, que era evitar que o paciente tivesse câncer de pulmão, né? E aí foi que eu passei a me dedicar mais fortemente à questão da luta pela conscientização contra a nicotina e a prevenção. Mas você, como cirurgião, como é que você se toca com o câncer de pulmão? Olha, o câncer de pulmão é o câncer mais letal que conhecemos. Nos Estados Unidos, as estatísticas americanas são essas. O câncer de pulmão, por outro lado, sofreu, isso a Juliana, quando esteve aqui, deve ter falado, provavelmente foi a doença neoplásica que sofreu maior alteração e na qual apareceram mais novidades e novas terapias e novos conceitos nos últimos 5 a 10 anos. Hoje, o cirurgião de tórax que não está familiarizado com esses conceitos, com esses protocolos, com esses novos, com terapia-alvo, com o que é necessário para você propiciar uma terapia-alvo para o seu paciente, o que é necessário para você fazer com que seu paciente possa ser classificado ou não para fazer uma imunoterapia, seja neoadjuvante, seja adjuvante. O cirurgião de tórax que não está familiarizado com isso, ele vai estar fazendo uma medicina de não muito boa qualidade para o seu paciente. Então isso mudou muito. A gente teve que se interessar não só pela técnica operatória, que sempre foi interesse nosso, pelas novas táticas, novas tecnologias, como a robótica, por exemplo, e antes a vídeo, mas também pelas questões que antes não eram muito da nossa seara e passaram cada vez mais a ser. Imunoterapia, protocolos de imunoterapia, protocolos de quimioterapia, protocolos de adjuvância, neoadjuvância. O cirurgião que não consegue transitar, por isso hoje ele fica defasado. Então, esse é o câncer de pulmão hoje. Quando eu dou algumas aulas que eu vou falar de câncer de pulmão, eu costumo mostrar um quadro que é uma tabela com vários estadiamentos e cores. Uma cor amarela é que o cirurgião atua solo. A outra cor acinzentado ou esverdeado, ela mostra que aquilo é para ser discutido em tumor board, e a outra cor é única e exclusivamente
inoperável, a quimioterapia e radioterapia. O que você fala, tumor board é um encontro de várias especialidades. Tumor board é uma reunião científica. Isso, né, para discutir o caso. Na qual participam pneumologista, cirurgião torácico, oncologista, radioterapeuta, radio-oncologista, perdão. Patologista, basicamente isso. Então, dessa tabela que eu falei, hoje o cirurgião atua solo em um quadradinho. Todo o resto tem que ser discutido, todo o resto é passível de intervenções. Então, pelo fato que a gente mencionou antes, que nem sempre a gente consegue estabelecer o diagnóstico da doença precocemente, né? Sim. Muitos casos já não fazem mais parte dos quadradinhos amarelos. Né? Exatamente. Infelizmente, a gente detecta em torno de 30% dos casos de câncer de pulmão somente em condições de terapia cirúrgica. Que é a melhor terapia, vamos dizer. Sim, né? Ainda é a melhor terapia para você cuidar de um câncer de pulmão, mas só 30% é que chega nessa situação. Eu tinha feito um levantamento aqui na estimativa da Organização Mundial da Saúde, que fala uma outra questão, que é a sobrevida, né? Então, a OMS, isso é uma publicação de 2022, que a taxa de sobrevida de 5 anos para o câncer de pulmão é de 18% em média, Sim. 15% para os homens e 21% das mulheres, que as mulheres têm uma sobrevida maior. Aí ele diz assim, a OMS diz, apenas 16% dos cânceres são diagnosticados em estágio inicial, como, entre aspas, câncer localizado. Agora, quando você descobre esse estágio inicial, a OMS afirma que a taxa de sobrevida acima de 5 anos é maior do que 56%, né? Quer dizer, mais da metade dos casos você pode curar se descobrir mais precocemente. E é uma patologia tão curiosa, tão traiçoeira, que se você olhar a sobrevida dentro do estadio 1, a queda de sobrevida dentro do estadio 1 é absurdamente alta. Dentro de um estadio. Nós estamos falando só de estadio 1, o mais precoce. E dentro do estadio 1, a queda é bastante acentuada. Então, o objetivo é esse mesmo, que a gente falou e que a Rosana, o Gabriel deve ter falado, que é o rastreio, que é a busca ativa de pacientes nas populações de risco. Isso. Né? E screening. Né? Eu fiz anos atrás, eu tenho um livro eletrônico, acho que eu botei essa informação na década de 90 ainda. A American Cancer Society fez 2 gráficos mostrando a evolução, a mortalidade pelo câncer de pulmão. Então, o gráfico de homens, de câncer em homens, mortes por câncer em homens, começava em 1900 e ia até 1980, mais ou menos. E aí ele mostrava que o câncer de pulmão, no início de 1900, ele praticamente não existia. E aí haviam outros cânceres que matavam os homens, próstata, cólon e tal. E, de repente, os homens começaram a fumar cigarro, já fumavam charuto, cachimbo lá atrás, mas começaram a fumar cigarro. E a curva ascendente de mortalidade chegou ao pico em 1950, ou seja, mais ou menos com 40 anos de tabagismo, o câncer passou de um câncer que não matava, provavelmente não tinha prevalência nenhuma, a ser o líder, mas líder disparado em relação ao segundo. E as mulheres que começaram a fumar mais tarde, começaram a fumar nos Estados Unidos, eu estou falando sobre os Estados Unidos, as mulheres começaram a fumar depois da Segunda Guerra. A Segunda Guerra deve ter sido, né, a gente que não viveu uma guerra aqui no Brasil, né, a gente não tem ideia de como aquilo deve mudar, né? Eu comparo um pouco a Covid com essa, porque é muita gente, eu perdi muitos amigos, perdi mais de 100 amigos para a Covid.
Eu imagino que o americano médio, deva ter perdido muitos amigos e parentes pelas guerras. E as mulheres se libertaram. Houve uma conquista das mulheres, né? Elas entenderam como poder fumar, como os homens, aquilo ali era uma vitória delas, né? E os homens já tinham cometido, ao meu ver, o pior erro de avaliação de risco da história da humanidade, que foi começar a fumar. E as mulheres lutaram por esse direito, e aí, quando começa a se analisar a curva de mortalidade por câncer de pulmão nas mulheres, começa assim também. Em 1940, não tinha mulher morrendo de câncer de pulmão. Sim. Em 85, o câncer de pulmão assumiu também a liderança em mortalidade das mulheres americanas, né? Então, uma clara relação com o tabagismo. Como a gente viu aqui, no Brasil, voltando aos dados do INCA, o câncer de pulmão é o terceiro mais comum em homens e o quarto mais comum em mulheres. Mas quando você vê mortalidade, aí o pulmão já assume a liderança. Em relação ao tratamento cirúrgico, vocês que não tem tantos anos de formado quanto eu, mas já tem uma estrada percorrida, quais foram as fases que a cirurgia do câncer de pulmão passou? Eu me lembro de um amigo meu que não era médico, eu levei para um centro cirúrgico lá do Hospital de Curicica, ele se paramentou todo e foi assistir. Ele falou que viu pela primeira vez na vida o peito em festa e o coração a gargalhar. Aquele tórax aberto. Enfim, quais fases que você passou até chegar agora na robótica? Eu passei praticamente por todas as fases. Eu acho que a fase que a gente vive hoje é uma fase muito interessante do tratamento do câncer de pulmão, cirúrgico ou não. Sim. Tantas novidades aparecendo, tantas possibilidades, mas eu vivenciei desde a época da pneumectomia, porque o trabalho do professor Ginsberg... Diz o que é pneumectomia? Pneumectomia é a ressecção do pulmão inteiro. Total, para o tratamento do câncer de pulmão. Em 1995, não foi antes disso, que surgiu um trabalho do professor Ginsberg, lá do Memorial Sloan Kettering, mostrando que a lobectomia era a ressecção de escolha para câncer de pulmão. Então, a partir daí, começou-se a praticar a lobectomia. A lobectomia é a retirada de um lobo só ou dois. Um lobo ou dois, se for uma lobectomia. Então, essa fase também se iniciou em torno de 94, 95. 95 foi esse trabalho clássico. E agora, bem recentemente, a lobectomia foi considerada o gold standard, o standard of care para o padrão ouro para tratamento de câncer de pulmão agora, até recentemente, até meados do ano passado, quando dois trabalhos, um trabalho japonês, JCOG 08012, e um outro trabalho americano, CALGB 140503, esse trabalho multicêntrico, ambos multicêntricos, mas o americano envolvia instituições da Austrália, Estados Unidos e Canadá, mostrando que, na verdade, a ressecção sublobar seria igualmente... ambos eram trabalhos de não inferioridade. Então, elas foram ambas consideradas não inferiores. Sublobar é menos de um lobo. Sublobar retirada... é segmentectomia. Isso. Ou, no caso do trabalho americano, até a cunha, a wedge, sim, que é menos do que uma segmentectomia anatômica. Então, ambos foram considerados para determinados tipos de lesão, lesões periféricas, menores que 2 centímetros. Essas todas poderiam ser tratadas com ressecções sublobais, mas isso é o que nós sem inferioridade quando comparadas com a lobectomia. Isso é o que nós estamos falando, você está falando, isso se aplica a lesões periféricas. Periféricas, menores que 2 centímetros. Menores que 2 centímetros. Para você descobrir... Com linfonodos negativos. Para você descobrir uma lesão periférica com menos de 2 centímetros, é o tal do diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce. É o diagnóstico precoce. Que não é, infelizmente, o que acontece... Infelizmente, não. Está naqueles... Nos outros, isso. Não está naqueles 30%. Então, agora que você que passou por tudo isso, você recebeu a certificação
na cirurgia robótica. Sim. Antes de você falar da cirurgia robótica, especificamente na nossa área de pulmão e especificamente sobre o câncer, fala um pouco da história da cirurgia robótica para outros órgãos, né? Quando é que começou-se a lançar a mão da engenharia robótica? Olha, a primeira lobectomia robótica foi feita em 1992 em Pisa. Já tem tanto tempo assim? Em Pisa, sim, por uma mulher. Por uma professora mulher? Franca Melfi, com quem eu vou ter a alegria de estar, já estive com ela algumas vezes, com quem eu vou ter a alegria de estar agora em novembro desse ano, de novo. Como é que é o nome dela? Porque quando a gente foi editar o programa, eu quero botar a imagem dela. Franca Melfi. Como é que escreve Melfi? M-E-L-F-I. Melfi, tá. Professora da Universidade Ela de foi a primeira. Pisa. Foi a primeira lobectomia. Aí, doutora Ivanilda, doutora Maria Morar. Sim, Maria Morar, sim. E tem... Olha as mulheres na cirurgia. E a Itália mesmo, agora, nessa geração, tem bastante... Tem a doutora Júlia Veronese, filha do professor Humberto Veronese. Sim. Tem a doutora Cecília Pompili, que trabalha na Inglaterra. Mas me chama a atenção essa data que você disse, 1992, né? Nós estamos em 2023, quer dizer, são 31 anos 31 que anos. Já se faz as plataformas, claro, que se modificaram. Essa plataforma que ela usou, então, eu só vi uma vez no Royal Brompton Hospital, que está lá em exposição. O Royal em Londres. Em Londres. Está lá em exposição somente. Está em exposição como se fosse um museu. É um robô da Vinci também, igual aos outros que temos hoje, só que é um robô que não tem tanta digitalização quanto os da Vinci atuais. Na foto que você me mandou, na frente da máquina, estava escrito realmente Da Vinci. Da Vinci. O que é esse Da Vinci? O Da Vinci foi o nome dado pela fabricante do robô, a Intuitive. E é o mais usado ou tem outros? É o robô mais usado. Existem novas plataformas já que apareceram, até aqui no Brasil. Tem 2 plataformas já novas, uma já completamente autorizada. Mas o Da Vinci, até por uma questão de tempo de mercado, de capilarização, ele é líder de mercado. E você pelas suas andanças, né, todo cirurgião, eu que fiz muita endoscopia dentro do centro cirúrgico, ele vê muitas cirurgias de outras especialidades, né? Você tem visto essa metodologia de cirúrgica em muitas especialidades aqui? Porque eu outro dia estava conversando com um amigo que foi operado de próstata com a cirurgia robótica. Sim. E aí eu não tenho nenhuma experiência nisso e fiquei conversando com ele e ele falando que a chance de alguma coisa dar errado é muito menor do que uma cirurgia não robótica, né? Então, o que exatamente é que a cirurgia robótica tem de precisão que é melhor do que a mão humana, vamos dizer? Exato. Esse é talvez um dos maiores benefícios da cirurgia robótica, que é a segurança. O robô, falando da plataforma Da Vinci, ele tem uma capacidade de filtrar tremores em até 1000 vezes. O que é filtrar tremor? Tremor da mão do médico. Você olha na mão do médico, ele está controlando os Master Controllers, né? Que são as 2 presilhas que você bota a mão. Ele pode estar tremendo. Absolutamente tremendo. Ele está segurando o manete aqui e está tremendo. Pode estar tremendo. Quando você olha a tela, você não vai ver um tremor sendo traduzido na ponta da pinça. Então, isso é uma capacidade enorme, inclusive, de aumento da longevidade da atividade do cirurgião, né? Muito interessante isso. Quer dizer, o cirurgião que quanto mais velho ele vai todos ficando... nós trememos. Sim. Né? Todo cirurgião treme. Toda pessoa treme. Toda pessoa treme. Em algum momento mais, outros menos. Sim. Com a idade, a tendência é que a gente trema mais. Trema mais. Independente de ser parkinsonismo. Isso, não é Parkinson. Não, é da natureza. É tremor. E às vezes um tremor desse, você pode lesar um vaso, um nervo, né? Em algum momento, dependendo do tremor e do local, sim. Isso o robô, o Da Vinci, dá essa segurança.
Para além disso, a visualização é espetacular. Você consegue mover a sua ótica de uma maneira que você não conseguiria mover os seus olhos, se fosse, ou uma ótica que era uma ótica de vídeo. Então, a possibilidade de visualização é muito maior. São múltiplas. Outro dia, eu fui a Curitiba fazer uma ressecção de primeiro arco costal para uma síndrome de desfiladeiro. E a gente tinha dissecado o arco costal, o primeiro arco costal, completamente anteriormente, mas ele estava muito aderido atrás e a gente tinha que ter uma visão posterior, porque as estruturas que estão atrás são bastante nobres. Então, eu consegui botar a ótica de uma maneira que eu visse por trás. Isso é fantástico, isso é fascinante na cirurgia robótica, de verdade. E, com isso tudo, essa combinação de visualização, segurança, menos tremor, mobilização das pinças, que elas se movem em 7 eixos. 7 eixos? Diferentes. Então, você pode alcançar algo que esteja aqui, o seu cotovelo, sem qualquer prejuízo à cirurgia. E tudo isso, no caso do câncer de pulmão, se traduz em quê? Numa cirurgia mais segura, numa linfadenectomia mais bem feita, mais criteriosa. Geraldo, sabe o que é linfadenectomia, Geraldo? Linfadenectomia. Não tenho nenhuma ideia. É a ressecção dos gânglios linfáticos, que teoricamente é para onde o tumor migra quando sai do pulmão. Então, uma das partes do tratamento do câncer de pulmão é você não só ressecar a parte do pulmão que contém o tumor, mas também os gânglios linfáticos. Então, com isso tudo que o robô nos permite, a gente tem alguns trabalhos já bem feitos, feitos por gente bem experiente, talvez seja esse o único viés dele, que quem participou do trabalho é muito, muito experimentado. Até um deles é o Bernie Park, que me ensinou bastante coisa. E esse trabalho mostrou um upstaging. Que é um upstaging? Você estava classificando, você estava estadiando as pessoas aqui embaixo por não fazer uma linfadenectomia, por não ressecar linfonodos de maneira eficaz, seja por vídeo, seja por toracotomia, e quando você adicionou a técnica robótica, você começou a detectar linfonodos que não eram detectados e que fez um upstage, ou seja, você subiu o estadiamento dessas pessoas e eram pacientes que deveriam receber tratamento adjuvante que não estavam recebendo por estadiamento ineficaz. Quer dizer, você não chegava no gânglio doente, na verdade. Você não chegava. E aí fechava o caso, acabava a cirurgia, mas o gânglio estava lá. Fragmentos de gânglio. E hoje você consegue isso com a robótica. Praticamente fazer uma linfadenectomia, uma ressecção dos gânglios praticamente próximo à perfeição. Próximo à perfeição. Eu acho que um médico assim da minha época que não tivesse acompanhado isso tudo, tivesse dormido, né? E acordado agora, ele não ia entender mais a medicina, né? Porque a Juliana Ferrari esteve aqui e falou sobre os novos tratamentos para o câncer de pulmão. A Rosana Rodrigues esteve aqui e falou sobre a tomografia computadorizada de baixa dose para você fazer prevenção, enfim. E mesmo a qualidade das imagens hoje nem se compara. Eu fiquei brincando com ela que eu iniciei com uma tomografia que chamava tomografia linear. Essa você pegou também? Peguei. Você, aquela imagem borrada. Você tem essa cara de novinho, mas não... Tem 54 anos. Aquela imagem borrada... Ele tem 54 anos, Geraldo. Aquela imagem borrada que a gente não via nada. Eu acreditava surreal no que dizia. Aquilo também tinha que ir para o museu, junto com a... Eu vi a abrografia antes daquilo. A abrografia. Peguei a abrografia, Manuel de Abreu. Sim. Mas aí... em termos de aspiração, porque toda cirurgia, qualquer cirurgia tem sangramento, né? Sim.
E você também manuseia esse sangramento pelo robô? Pelo robô. Porque você me mandou um vídeo e me autorizou depois, quando a gente fizer a edição desse programa, eu vou botar aquele vídeo que você me mandou. E se você quiser mandar outro, você tem... Claro. Me manda, porque a edição somos nós que fazemos, não há nenhuma limitação. A limitação é só ética, e aí você vai saber que tipo de vídeo você vai me mandar. Mas uma das coisas, Geraldo, que eu achei interessante no vídeo que ele me mandou, porque as cirurgias, normalmente, os profissionais que estão no campo cirúrgico, como a gente diz, eles ficam em volta do paciente, né? Então, ficam ali, às vezes, 2 cirurgiões de um lado, um do outro, às vezes 2, enfim, a instrumentadora atrás, né? Então, você, ali em volta do paciente, metendo a mão no paciente, às vezes você tem 2, 3 ou 4 médicos. E no vídeo que você me mostrou, o paciente estava sozinho na maca? Sim. Ninguém. A instrumentadora fica próxima. As pessoas sentadas, o cirurgião sentado e o paciente numa mesa. É muito... Cirurgião auxiliar sentado. Exatamente. A instrumentadora sentada e ninguém tocando o paciente. Ninguém tocando o paciente. É. Isso, enfim. Bom... Vamos lá. Os cortes são muito menores, né? Muito menores. Eu sou de uma época que você abria o tórax todo. Começava na frente e até atrás. A era dos grandes cirurgiões, grandes incisões. Exato. Né? Tinha essa frase, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. Hoje é o oposto. Isso deve fazer também um pós-operatório bem mais suave, né? Bem menos dolorido. Muito mais suave. Dolorido tem dor, claro. Tem, porque, afinal de contas, o trocáter pelo qual entram os braços do robô, o instrumento pelo qual entram os braços do robô, eles se movimentam no espaço intercostal e dá uma dor, dá uma neuropraxia transitória. Tem menos dor, mas ainda tem dor, não é completamente indolor. A grande vantagem é realmente o sangramento reduzido, a capacidade de você operar com 4 braços. Então você tem as 2 mãos, tem a ótica e tem um terceiro braço. Na foto que você me mandou, inclusive, eu brinquei, eu editei a sua foto e botei no nosso grupo, né? O grupo da Sociedade de Pneumologia, que também tem pessoas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica também, mas eu botei lá o que parecia aquele filme do Star Wars. Né? Parece, não parece? Parece. Quando a gente editar o programa, eu vou botar essa foto, as pessoas vão entender o que eu estou falando. Parece. Mas, em termos, o nosso programa ele tem duas vertentes bem marcadas. Uma é a questão da prevenção, que a gente gosta de passar bastante informação sobre prevenção, e eu espero que eu tenha passado aqui a questão do não fumar para que se evite o desenvolvimento do câncer pulmonar. O câncer pulmonar não é exclusivo do tabaco, né, do cigarro, mas ele pode vir por questões químicas, poluição, por asbesto, né? Por isso que a gente se esforçou tanto. Agora, essa praga. Sim, isso está incluído. Mas aí, por que eu falei isso, gente? Tem uma questão que a gente no programa também foca muito, que é a valorização do Sistema Único de Saúde, do SUS. É uma outra plataforma do nosso programa. E nós trouxemos aqui o seu colega Caio Bianchi e o Gabriel Santiago, eles falaram sobre transplante de pulmão, e eles são da Redditor e também são do Instituto Nacional de Cardiologia, que é um instituto público. E você, eu sei que é também do staff da Redditor e também Proctor lá. Mas como é que você vê o estágio que eu digo agora, não mais do tumor, mas o estágio de acesso à medicina robótica nas unidades hospitalares públicas? Sim, nas unidades públicas aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o Hospital Pedro Ernesto. Sim. Fazendo. O Hospital Universitário da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem o INCA, não é? E até onde eu sei,
Somente isso. O FRJ, onde você se formou, não tem. Parece que vai adquirir um robô ainda. Vai adquirir. Fala em adquirir robô. Qual o custo de um robô desses? O custo de um robô desses tem algumas versões, né? Sim. Mas gira em torno de 15 milhões. 15 milhões. Você falou que eu te cortei. Marcílio Dias. Marcílio Dias. Também já faz essa cirurgia. Marcílio Dias é um hospital militar da Marinha. Mais moderno hoje do Rio de Janeiro. O robô deles é mais moderno? Eles, na verdade, foram um dos primeiros a ter um robô, se não o primeiro hospital, ou foi o Marcílio Dias ou foi o INCA. E o Marcílio Dias, ele é ainda exclusivo para da Marinha. Para pessoas da Força. Militares, só para militares. Então nós teríamos o Hospital Pedro Ernesto e o INCA, e sim, mais agora a possibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Exato. Tá bom. E as outras, por exemplo, se esse meu colega que foi operado de próstata, é o mesmo aparelho que serve para operar a próstata? É o mesmo aparelho. O que muda é a docagem. O que é docagem? O que é docagem? É a maneira como o robô se aproxima do paciente. Né? No robô mais moderno, essa docagem já não muda tanto. Nos outros robôs, a docagem sofre grandes modificações de acordo com o tipo de cirurgia que você vai fazer. E também muda as pinças que você usa. Né? A gente, na cirurgia torácica, usa determinadas pinças, o urologista usa outras pinças, o ginecologista usa outras pinças. Todas as especialidades cirúrgicas hoje podem utilizar robô, pelo que você tem visto? Cirurgia plástica não faz sentido. Plástica tem alguns serviços aqui no Brasil, não sei, mas fora sim, que fazem mama já com robótica. Tem cirurgia cardíaca. Em São Paulo tem um colega que faz. Aqui no Rio, acho que de revascularização, não há ainda, por exemplo? Revascularização e válvula. Eles fazem. Tem um colega que faz em São Paulo e lá no Mount Sinai tem um colega muito, muito, muito proficiente que chama, é um colega italiano, Gianluca Torregrossa. Então, você falou da medicina pública, né? As unidades públicas aqui no Rio de Janeiro, mas a medicina suplementar, plano de saúde, cobre esse tipo de cirurgia? Não cobrem. A cirurgia robótica não está no rol da ANS ainda. Eventualmente entrará, mas a gente consegue operar bastante bem. Na Rede Dora a gente consegue operar bastante bem. Há alguns hospitais que cobram taxa do robô. Né? Não, o que você quis dizer com na Rede Dora a gente opera bastante bem? A gente tem várias plataformas, a gente consegue ter acesso às pinças, a gente consegue ter acesso à cirurgia robótica sem maiores problemas. Sim, mas não bancado sem o entrave do convênio. Não, sem o entrave do convênio. Sim. A gente opera sem esse mas o convênio paga? O convênio não paga. Não paga. Não paga, mas a cirurgia torácica, por exemplo, é uma cirurgia que gera o convênio muito... paga a hotelaria, né? Sim. Paga tudo, mas a intervenção via robô... A intervenção, sim. Que sim. é uma cirurgia como outra qualquer. Sim. Ela não paga a taxa do robô. Entendi. Não entendi nada. Cirurgia, por exemplo, você vai tirar o pulmão do doente. Faz uma lobectomia, tá? Tirar o lobo do pulmão. O convênio vai receber uma fatura dizendo que foi feita uma lobectomia. Sim. Independe da técnica que foi, da tecnologia que foi utilizada. Com robô ou sem robô? Ele vai pagar, né? O custo do robô aí varia de hospital para hospital. Tem hospital que cobra, tem hospital que não cobra. Tem hospital que não cobra. Tem hospital que não cobra. Na verdade, aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos hospitais não cobrava. Ultimamente, alguns começaram a cobrar com umas taxas exorbitantes, mas a maioria esse não caso cobrava. que eu te falei, eu tenho dois amigos. Um foi operado por robô, ambos de próstata. E o outro sem robô. O robô, a diferença foi de R$40 mil, que foi quanto ele despendeu. Ele chegou a fazer vaquinha para isso. Por hospital? Ele
Para o procedimento lá. Não sei para quem foi detalhes, o recurso. Né? Eu não sei detalhes, mas eu nunca vi uma taxa assim. Então tá bom. Então tá bom. Mas é só para os ouvintes terem uma ideia e a gente, o sistema as taxas único... são bem mais baixas que isso. O Sistema Único de Saúde, eu acho que, como você disse, né? Pode não ter hoje essa disponibilidade, mas vai ter. Vai ter. Isso não, eu acho que é um caminho sem volta. Caminho sem vai volta. Ter. A cirurgia não vai mais passar por daqui a alguns anos sem ser por esse caminho. Não. Quanto tempo leva a formação de um cirurgião? Vamos dizer que ele faça uma cirurgia, uma residência em geral, depois torácica, mas para se especializar, para ficar bem adestrado com as mãos, as pinças, e quanto tempo leva isso em robótica? Olha, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Tórax tem um comitê de certificação em cirurgia robótica, do qual eu até faço parte. Sim. E a SBC. Tem até um curso próprio. SBCT. Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica. Tem até um curso de certificação, qual eu tenho muito orgulho em coordenar, que a gente tenta... Vamos fazer uma pausa. Você é o coordenador do curso de cirurgia de robótica da Sociedade... certificação de cirurgia robótica da SBCT. Isso. Tá. A gente tem, por norma, preconizar 10 cirurgias assistidas, 10 cirurgias proctoradas, e depois ainda vai ser implementado, está em fase de implementação, uma norma da AMB, que exige... AMB é a Associação Médica do Brasil, brasileira, que exige que haja uma nova avaliação do proctor, haja um parecer do proctor, autorizando ou não o cirurgião trainee, digamos assim, chamemos assim, ou proctorado, a iniciar a sua prática robótica. Sim. Isso e aí ele não vai... Por exemplo, eu comprei o meu broncofibroscópio na década de 80. Eu me lembro que eu vendi um terreno que eu tinha em Saquarema, na frente da praia, e comprei, o dinheiro foi todo para comprar o aparelho, mas foi um recurso, né? E os cirurgiões não vão gastar 15 milhões para comprar um robô. Não. Os hospitais do Rio, eles têm, os hospitais privados, bons hospitais privados, eles estão aparelhados. Por exemplo, hoje você atrasou um pouco chegada aqui porque estava na São Vicente, que é na Gávea, aqui no Rio de Janeiro. Isso. Lá tem robô. Tem robô. Na Rede D'Or nem precisa dizer que você é um dos coordenadores. Sim, a Rede D'Or... Casa de Saúde São José, Samaritano... A Rede D'Or é a detentora de maior número de plataformas da América Latina hoje. De plataformas de robô? Robóticas. De robótica? Sim. Todas as unidades da Rede D'Or São Luís? Nem todas. Todas as unidades, porque isso varia de acordo com a complexidade da unidade. Né? Claro. Isso não há demanda para ter. Do ponto de vista assim, do acesso, então, sim, para as pessoas, ou que dispõem de recursos, ou que tenham um plano que eventualmente cubra, ele vai estar bem assistido nessas unidades privadas. Bem assistido. E aí nós temos que tentar lutar para que mais cirurgiões se formem, se certifiquem e que o SUS dote, porque uma coisa é 15 milhões para um profissional, para um hospital pequeno, outra coisa é para o Sistema Único de Saúde. Né? Não precisa botar um robô em cada unidade, enfim. Mas você acha que inexoravelmente o caminho vai ser esse? Eu acho que isso vai acontecer. Maior segurança do paciente. Acho que vai demorar. Maior visão para o cirurgião. Sim. Muito maior bem. Segurança, menos tempo de pós-operatório. Nós estamos aqui conversando com um cirurgião torácico, que eu na apresentação, porque o nosso programa, só para os ouvintes saberem, que o nosso programa começou um pouquinho além do... O programa foi um pouco menor e eu acabei atropelando um pouco o início do programa. Né? Eu não comentei que o nosso convidado é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e também da Sociedade Italiana de Cirurgia Torácica. Ele algumas coisas até que eu não entendi no currículo dele. Por exemplo, está escrito que ele é Host Surgeon. O que é o Host Surgeon? Host Surgeon é da Intuitive Surgical ou da Stratner, que é a representante da Intuitive Surgical. Intuitive Surgical é a
fabricante do Da Vinci. Do Da Vinci. E o que é um host surgeon? É o cirurgião certificador. Certificador. Aqui é professor assistente da... Fala você que eu não sei. School of Medicine. The School of Medicine que at fica Mount lá Sinai, no Mount Sinai em Nova York. Isso. Que é o do Departamento de Anatomia. Isso. É um programa que chama Building Bridges, que é um programa coordenado pelo professor Jeff Leitman e pela professora Daniela Curcio. Construindo pontes? Construindo pontes. É um programa que visa difundir o intercâmbio, fazer intercâmbio de ensino entre a escola de medicina que funciona no Mount Sinai, que é a ICANN, com outros países. Não necessariamente... E você é professor assistente dentro desse sistema. Sim. E, além disso, como eu já mencionei, ele é cirurgião, ele é do staff da Rede D'Or São Luís e é proctor lá também. Enfim, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer imenso ter você aqui. Meu. Aprendi muito com você, espero aprender mais. Gostaria até que um dia você me convidasse para eu assistir uma cirurgia dessa, me mandar os vídeos, quando você quiser. Mais vídeos e tal, o que você achar legal para as pessoas terem uma noção melhor. Sim. Torcer para que o Sistema Único de Saúde, já que você garante que isso é melhor para o paciente, sim, é melhor para o próprio cirurgião, torcer para que a gente chegue lá e as pessoas tenham acesso e... Voltando àquela história, torcer para que as pessoas tenham menos câncer de pulmão, para isso, não começando a fumar, né? Que sim, a gente tem uma nova geração de não fumantes. A gente pode ter um exemplo, além dos exemplos que a gente tem aqui do Rio, como a gente já citou, a gente tem um exemplo em Porto Alegre, do Pavilhão Pereira Filho, do professor Camargo, do professor Felicete, que eles têm um trabalho espetacular e tem professor robô, Felicete. Vou buscar essa foto dele também para a gente botar na edição do vídeo. Sim, e a gente tem lá... Geraldo tá botando musiquinha aqui para dizer tem um robô que o tempo chegou. Modernos lá também. Robôs bem modernos. Numa unidade da Santa Casa de Misericórdia. Sim, que é pública. Pública também. Muito obrigado, Márcio. Não mencionei que o Márcio operou minha filha recentemente. Minha filha fez uma cirurgia muito grande e 4 cirurgiões diferentes, especialidades participaram e ele foi o primeiro. Agradeço também muito você por isso, viu, Márcio? Porque a gente, filho é fogo, né? Filho é fogo. A gente, enfim, eu fiquei lá com o coração doído. Gente, Geraldo, muito obrigado pela tua participação de sempre e aos ouvintes, um excelente final